Ora boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e esta semana vamos falar do tema que para mim é o mais importante numa fotografia. Vamos falar de composição. A composição é tão importante por variedíssimas razões. Uma delas é porque é com a composição que nós conseguimos enviar uma mensagem à pessoa que está a ver a nossa fotografia. É a partir da composição que nós tornamos a nossa fotografia mais agradável aos olhos humanos e é a partir da composição que nós até conseguimos ser criativos, obter arte com a nossa fotografia e não apenas mais uma fotografia. E quando queres tornar um fotógrafo profissional, o aprenderes a compor uma imagem é de extrema importância. Para compor uma imagem existem algumas regras. Hoje vou falar apenas duas. Uma porque é das mais faladas e é a base e é por aí que devem de começar a tirar as vossas fotografias, mas depois vou-vos falar também da mais importante para mim e aquela que vai fazer toda a diferença a longo prazo na vossa carreira. Vamos começar a falar da primeira. A primeira é a regra dos terços. Se ainda não estás familiarizado com esta regra, estás no sítio certo. A regra dos terços, a maior parte das câmaras oferecem-vos essa oportunidade de visualizarem isso no vosso ecrã, no viewfinder da câmara, que não é nada mais nada menos do que todas aquelas linhas na vertical e na horizontal, criando 9 colunas, peço desculpa, e a regra dos terços é... basicamente, no que é que tens que pensar? O ponto de interesse deve ser sempre colocado na interseção das linhas que dividem o enquadramento em terços. O que é que eu quero dizer com isto? Todas estas linhas criam 4 pontos de interseção, praticamente junto ao centro, ok? E a partir desta regra consideramos que o nosso objeto, o nosso sujeito de foco, deve estar num destes 4 pontos de interseção. Inicialmente é uma regra bastante interessante, vocês vão ver a diferença nas vossas fotografias utilizando esta regra. É uma regra excelente para início, como base, mas é uma regra que leva a composições fotográficas pouco originais. Infelizmente é das regras mais faladas, mas os grandes fotógrafos e os bons fotógrafos não utilizam esta regra para fazer as suas fotografias. Ora, agora sim vamos falar da grande regra e da regra mais importante de todas, que é a regra dourada, conhecida como o nome em inglês Golden Ratio. Esta regra é uma regra bastante antiga e é tão antiga que esta regra já vem antes da invenção da fotografia. Estamos a falar que quem criou esta regra foi em meados do século XII e o grande criador desta regra foi Leonardo Fibonacci. Esta regra é tão antiga que vocês poderão observá-la principalmente na arquitetura grega e também em obras de arte de grandes génios como Leonardo da Vinci. Esta regra é possível se visualizar a partir inicialmente de uma forma geométrica que imediatamente é traçada uma espiral, ok? Perfeita e considerada orgânica. Porquê? Porque podemos ver essa regra aplicada em quase tudo em nosso redor. A natureza cresce e foi criada a partir dessa regra. Vocês podem visualizar isso em alguns animais, em algumas plantas, como vocês estão a ver aqui neste vídeo. O que quer dizer que esta regra já existe há bastante tempo e está mais que estudada, que é uma regra que é bastante agradável aos olhos humanos e permite-nos compor uma fotografia muito mais interessante.
Dito isto, nós devemos compor a nossa fotografia. Ao escolher o nosso objeto ou o nosso sujeito, inserimos o início da espiral nesse ponto, ok? E esse ponto do início da espiral é que vai ser o nosso foco, ok? E no desenrolar desta espiral, vai surgindo todos os outros objetos que vão ajudar a compor a nossa fotografia. Esta espiral não é criada apenas de uma maneira. Nós podemos utilizar esta espiral num sentido, como podemos utilizar esta espiral noutro sentido, tanto na horizontal como na vertical, de cima para baixo ou de baixo para cima, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ou até utilizar esta regra 2 vezes numa só composição. E o que é que eu quero dizer com isso? Principalmente quando nós obtemos reflexos. O maior exemplo disto é, por exemplo, uma fotografia a uma montanha em que por baixo existe um grande lago. Por norma, dependendo da localização e do local onde nós estamos, nós vemos refletido na água o reflexo dessa mesma montanha. Automaticamente nós criamos e implementamos essa regra 2 vezes, tanto numa direção como noutra. Utilizando esta regra, se vocês já perceberam, vocês vão obter imagens espetaculares e com certeza vai fazer toda a diferença para esta vossa carreira se comporem a vossa fotografia baseada na regra dourada, Golden Ratio. Mas atenção, não nos podemos esquecer de outros aspectos que compõem a nossa fotografia. Nós utilizamos a regra dos terços ou a regra Golden Ratio como base de composição. Depois existem muitos outros aspectos que temos que levar em conta e que podemos usar para nosso benefício ao compor a nossa fotografia. Um deles e que eu gosto bastante de usar é escala. O que é que quer dizer a escala? A escala é passar a mensagem à pessoa que visualiza a fotografia do quão grande é aquilo que nós estamos a fotografar ou quão pequeno. Basicamente é criar comparações entre 2 sujeitos para emitir uma mensagem a partir da nossa fotografia. Coisas muito simples onde se vê isso é, por exemplo, como a fotografia que eu tirei na Praia da Albandeira, onde eu estou no cimo da rocha e por eu estar no cimo da rocha eu consigo mostrar e enviar a mensagem do quão grandioso é aquele arco criado por cima da água na nossa costa. Se eu não estivesse naquela fotografia, eu não iria criar absolutamente escala nenhuma, porque não há nada que faça a comparação. Isto pode ser aplicado em todos os estilos de fotografia. Neste caso eu dei exemplos de fotografia de paisagem, mas é possível se utilizar todas estas regras, mais este aspecto que é a escala, em qualquer estilo fotográfico. Em segundo lugar, depois existe um aspecto que também é muito interessante, que é o ponto, minimalismo. Não é nada mais, nada menos do que uma fotografia praticamente vazia, com um único foco, sem distrações absolutamente nenhumas, mas é espetacular criar fotografias deste género, porque indiretamente nós enviamos a mensagem e levamos a pessoa a olhar única e exclusivamente para um sítio, basicamente transmitindo o quão belo e exclusivo é o nosso objeto, é o nosso sujeito. E tudo o resto está limpo de forma a fazer com que o nosso objeto, o sujeito que nós escolhemos, seja a grande estrela e sem provocar distrações ao olhar da pessoa que está a ver a nossa fotografia. Em terceiro lugar, e que eu adoro utilizar este aspecto nas minhas fotografias, são linhas guias, conhecido em inglês como leading lines. As linhas guias são mega importantes, porque
Todas essas linhas chamam-se de linhas guias porque nos levam a algum sítio. E por norma nós usamos todas essas linhas para levar ao foco e ao objeto que nós escolhemos focar e fotografar nesse mesmo instante. O que é que isso provoca? Obtendo linhas na nossa fotografia, facilita o caminho dos olhos das pessoas que estão a observar a nossa fotografia. Imediatamente, quando a composição é bem feita, utilizando linhas, o olho da pessoa vai imediatamente para o sítio onde vocês querem. Porque vocês levam a pessoa a passar por esse caminho imediatamente, evitando distrações ao redor. Todas as outras distrações estão lá única e exclusivamente para compor o resto da imagem. E as linhas é o nosso grande apoio, a nossa grande ajuda que nos vai ajudar a enviar a pessoa para o sítio que nós queremos. E ainda temos as formas, ok? Formas, nós podemos falar em formas geométricas ou não geométricas, mas é com a nossa fotografia criarmos formas. Naturais como não naturais, não interessa. Mas o inserir formas dentro da nossa fotografia é bastante agradável e faz com que a composição tenha muito mais impacto. Sem esquecer da textura. E porquê textura? Por norma, a textura está sempre associada a essas formas. Muitas das vezes nós, fotógrafos, gostamos de trabalhar na edição a textura de uma fotografia para transmitir essa mensagem. Tenho ouvido bastantes pessoas às vezes a dizer, quando observam algumas fotografias que eu tenho feito, epá, é incrível, parece que sinto mesmo onde é que tu estavas, o quão duras são as rochas. Esse era o meu objetivo, era conseguir transportar a sensação daquele ambiente cá para fora a partir da minha fotografia. Daí as texturas serem muito importantes de se captar. Não quer dizer que tenham que lá estar sempre. Podemos querer dar essa sensação como o contrário, que é transmitir a sensação de nenhuma textura, que também é bastante agradável dependendo da fotografia que estamos a tirar e do que é que nós estamos a fotografar como objeto principal. Pois, como é óbvio, entre os padrões, e aí não é preciso falarmos muito, o olho humano normalmente é atraído a partir de padrões numa decoração de interiores dentro de uma casa. É o padrão que é implementado na decoração que nos chama a atenção, da mesma maneira que num jardim, da mesma maneira que debaixo do oceano, da mesma maneira que na cara de uma pessoa, da mesma maneira numa fotografia de moda. Os padrões chamam a atenção e os padrões é bom de se usarem na nossa composição também. Por isso nunca se esqueçam dos padrões, porque os padrões é daquelas coisas que imediatamente o olho humano olha. E por fim, as cores. Como é óbvio, não nos podemos esquecer desta parte. E nós só temos cor porque existe a luz. E nós também só fotografamos porque a luz existe. E muitas das vezes a composição da nossa fotografia baseia-se única e exclusivamente na cor, onde nós queremos transmitir as cores existentes naquele local, as cores daquela roupa, as cores daquela decoração, a cor da pele ou da maquilhagem da cara daquela pessoa que estamos a fotografar. E lá está, aí já estamos a utilizar outro aspecto para compor a nossa fotografia. Agora, o que é que faz com que uma fotografia seja realmente muito impactante? Primeiro, é a junção de vários aspectos destes que eu falei em conjunto. Pois podemos tirar fotografias com a regra Golden Ratio e, para além da regra Golden Ratio, nós levamos em consideração a escala, a cor, as linhas guias e podemos inserir tudo isso numa só fotografia. Quanto mais rica for a nossa fotografia a nível de aspectos de composição, mais impactante ela vai ser. Como o contrário, daí eu ter tocado num dos aspectos, que é o ponto, o minimalismo. Muitas das vezes, e a maior parte das vezes, menos é mais,
E principalmente quando estamos a tirar uma fotografia onde o nosso foco e o nosso objetivo é trabalhar o ponto, o minimalismo, não convém de todo usar todos estes aspectos em consideração. Mas é o equilíbrio, lá está. Nós temos que olhar para aquilo que estamos a fotografar e conseguir perceber qual é a forma mais agradável e equilibrada de apresentar essa fotografia. E com certeza o impacto vai ser enorme. Ora, espero que tenhas gostado deste vídeo. Neste vídeo eu falei do meu tema favorito e daquilo que eu considero ser das coisas mais importantes para levarmos em conta para nos tornarmos fotógrafos profissionais. Para além disso, se ainda não subscreveste a minha newsletter, não hesites, porque quem subscreve a minha newsletter normalmente recebe conteúdos exclusivos e informações mais detalhadas sobre os temas que eu venho falar. E, ao mesmo tempo, se é a primeira vez que estás a ver um vídeo do meu canal, aproveita, subscreve, deixa o teu like, deixa o teu comentário, faz todas as perguntas que pretenderes. Se tiveres dúvidas, não hesites, contacta mikerispondefoto@gmail.com. Se precisares realmente de ajuda, também sirvo consultoria. Esse serviço está disponível a partir do meu site, onde podes visualizar como é que tudo funciona. Se ainda não deixaste um like na minha página de Facebook, aproveita agora para o fazeres. Continua-me a seguir no Instagram e para a semana cá estaremos novamente para falar de mais um tema. Muito obrigado, pessoal. Tchau!